Eu me lembro de um tempo, faz bastante tempo, fui a Nova York duas vezes para dois eventos sobre a internet, promovido lá pela editora do Tim O'Reilly. E me lembro de estar andando lá tinha um congresso, tinha a feira, e andando por lá, vi ele várias vezes passando, né? E ele foi o criador, foi o conceituador que deu a ideia da Web 2.0. E ele, inclusive, quis patentear o conceito para ganhar dinheiro toda vez que ele fosse utilizado por alguém. Ele levou tanta cacetada por causa disso que ele desistiu. Então, veio a ideia, alguém teve a ideia da Web 2.0. E essa semana recebi aí a sugestão de um leitor, e, pô, já falou da Web 3.0, tem algum artigo sobre isso? Eu falei, não, vamos, é um bom tema, e vamos então praticar o que a gente está chamando aqui de acupunturação conceitual. Que é o quê? A acupunturação conceitual é uma forma de analisar palavras para dentro da nossa interpretação dos fenômenos sociais, ver se elas ajudam ou atrapalham o entendimento dos fatos. Então, quando me pediram, então, pô, vamos fazer uma análise da Web 3.0, a gente tem hoje, entre aspas, um dicionário. Você pergunta no Google e, de maneira geral, aparece a definição do Wikipedia. Wikipedia é uma referência. Então, se você botar Web 3.0 no Wikipedia, você tem um resultado. Quando eu botei e escrevi o artigo, o Palhano, que é aqui da escola, falou, né, pô, essa visão que você tem do Wikipedia é antiga, já tem coisas mais novas, me mandou um vídeo. Eu falei, bom, então, esse é o primeiro artigo sobre o Web 3.0 e nós vamos não analisar, digamos assim, outras interpretações da Web 3.0, mas vamos analisar a interpretação que está no Wikipedia. E depois a gente vai caminhar para outras interpretações. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, já trabalhando na acupunturação, que é interessante quando você faz uma análise de uma determinada narrativa, de um determinado texto, é ir percebendo erros que a gente comete quando a gente pensa. Então, quando você fala assim, transformação digital, a pessoa fala, transformação digital é Web 3.0, Web 3.0 é. Não é assim que se trabalha conceitos. A interpretação que fulano faz da transformação digital é essa. A transformação que ciclano faz da Web 3.0 é aquela. A minha interpretação de transformação digital é essa. Web 3.0 tem várias tendências. E as pessoas partem do princípio que existe uma coisa só. Metaverso. Então cada um pode ter uma visão diferente do metaverso. Metaverso é isso. Então metaverso. Não. Conceitos têm interpretações diferentes, visões diferentes e defesas diferentes de cada conceito. Então, o que está se apresentando aqui, né, então, para a gente sair dessa ilusão conceitual, né, o que a gente está apresentando aqui é o conceito que está no Wikipedia. Ou Wikipédia, se você gostar. Né? Então, é o conceito que está lá. E aí eles dizem lá, logo na abertura, né? A Web 3.0, anunciada como terceira onda da internet, projeta estruturar todo o conteúdo disponível na rede mundial de computadores dentro dos conceitos da web semântica. Esta nova web também pode se chamar de web inteligente. Aí criaram essa ideia do web semântica, eu acho que o Pierre Levy andou brincando aí com isso também. E aí eu digo assim, cara, me apresenta a tabelinha. Porque se você vai falar de Web 1.0, 2.0 e 3.0, você tem que me mostrar qual é a tabelinha. Então agora a gente vai ter a web semântica. E aí eu digo, qual é o fator causante nas webs para que possamos brincar de Web 1, 2 ou 3? Um artigo forte, uma teoria forte, tem que conter uma tabela comparativa. E esse artigo não tem. Então ele diz assim, bom,
Agora é web semântica, tá? Então a 1.0 foi o quê? Então é aquela coisa do cego dos elefantes. Eu pego a tromba do elefante e começo a dizer que agora o elefante tem tromba como se ele sempre teve. Sempre teve tromba. E aí a gente vai lendo o artigo e vai construindo e vai vendo e vai melhorando a nossa capacidade de pensar sobre como se pensa, que é o mais importante. Então a gente tem dois tipos de análise, a gente já falou sobre isso, mas eu vou reforçar. Então a gente tem as análises percepcionistas e as análises padronistas. A análise percepcionista, ela não sai da percepção, que é o que acontece aqui. Eu pego um pedaço do fenômeno e a partir daquele pedaço eu interpreto todo a partir de um sentimento, sem reflexão. Como é que a gente faz uma teoria forte? A gente sai da percepção e em cima da percepção a gente organiza a percepção e cria um padrão. E no momento que você cria o padrão, você então começa a poder fazer análise. Para eu fazer um padrão 1, 2, 3, eu tenho que definir qual é o fator detonante. Qual é o fator detonante? Para eu poder dizer que era 1, depois passou para 2 e depois passou para 3. Aí ele vai. Projete estruturar todo o conteúdo disponível na rede mundial de computadores dentro dos conceitos da web semântica. Aí você fala, por exemplo, ele poderia dizer, no caso, né? Vamos falar de uberização. Vivemos hoje a uberização com a chegada de várias empresas que se utilizam de estrelinhas para aferir a qualidade de produtos e serviços. Então você fala da uberização e você mostra que existe as estrelinhas. Não tinha estrelinha e passou a ter. Mas você apresenta um case. No caso aqui, quando ele fala de web semântica, ele não apresenta case nenhum. Então, no fundo, ele não está falando de web 3.0, aqui no caso. Ele está falando de uma possibilidade que vai acontecer no desenvolvimento. Eu acho que esse negócio de web semântica é uma baboseira, mas tudo bem. Que vai acontecer a partir dessa. É uma proposta, é mais ou menos na ideia do metaverso. Tudo vai acontecer lá na frente. Né? A gente não tem case nenhum, a gente não tem. Então a gente não está fazendo análise de algo que já está acontecendo. A gente está fazendo algo, é uma projeção do que talvez vá acontecer. Então, querido, é a Web 4.0. A Web 3.0 você tem que dizer, olha, nós tínhamos a uberização e agora nós temos a blockchainização. E a partir daí, então, com essas empresas que estão surgindo, eu constato o surgimento de uma nova web. Tem que ser coisas que já estão acontecendo e não é que vão acontecer. Se a ideia é de vai acontecer, nós estamos falando de Web 4.0. O que está acontecendo é que você tem que analisar. O que tem de novo agora, e aí que não tinha antes, e por que eu posso dizer que este novo justifica chamar de Web 3.0. A gente vai continuar falando sobre isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser bimodal.